O ciclista seresteiro. Texto de Paulo Vítula. Anos 50. Meu tio Roberto Peixoto de Souza, desportista, aficionado do ciclismo, assistindo comigo uma corrida de bicicleta, apontou o último ciclista do pelotão. Sabe quem é esse aí? Era um moço baixinho, vestindo um capacete protetor feito com tiras de couro, camisa da equipe Hermácia, e parecia ter pernas mais longas do que seu corpo queria. Pedalava displicentemente em último lugar, e eu não sabia quem era. É o Adir de Lima, campeão paranaense de ciclismo. Na rabeira? Campeão não anda na rabeira. Ele vai assim até o finzinho. Daí, senta a ripa e passa por todo mundo. Quer ver? Fomos ver o fim da prova na Praça Tiradentes. Os ciclistas subiam a Rua 15, a Marechal Floriano, contornavam a praça e cruzavam a linha de chegada diante da loja Prosdóximo. Quando apontaram na Marechal, batedores de Harley vermelha à frente, sirenes a mil, o Adir já vinha pedalando forte, podando por fora. Na primeira curva da praça, emparelhou com o terceiro lugar. Ao passar diante da catedral, já embicando para a reta de chegada, assumiu a liderança e correu para o abraço. Mais uma vez, campeão. Os 10 anos de ciclismo que foram importantes na minha vida, eles se situam, depois que eu vim de Caxias do Sul com a família, meu pai, minha mãe e meu irmão. Adir de Lima. Em 1950 até 1960, que foram muitas competições no centro daqui da cidade de Curitiba, que na época era possível correr no centro, não tinha esse calçadão. E tudo, principalmente com as grandes chegadas do final das competições na chamada Boca Maldita, que é a Avenida João Pessoa, que todos conhecem. Dessas competições, que foram 9 na década de 50, eu venci 5 delas. E um campeonato de pista no Dorival de Brito e Silva de 8 corridas, eu venci 6. Mas os títulos mais importantes foram 7 títulos, 2 títulos de estrada, 2 do quilômetro contra relógio, 2 de velocidade e 1 do campeonato de pista no estádio de futebol, Dorival de Brito e Silva. Das competições mais importantes, os 2 primeiros grandes prêmios, Prosdóximo e Hermes Macedo, 2 provas Paraná Esportivo, 2 provas, a segunda, aliás, a prova musical em Arapongas, isso em 53. Nos campeonatos brasileiros foram 2 vices e 1 de velocidade, e outro na prova chamada australiana. E 1 campeonato brasileiro também na prova australiana em 1956. E ainda competições importantes, a 19ª Volta de Porto Alegre, em setembro, no dia 7 de setembro de 56. Em campeonatos internacionais, eu tenho medalha de prata em Caracas, na Venezuela, em 55, e medalha de bronze no Uruguai, em Montevidéu, em 1957. Mas a maior vitória em Curitiba foi no dia 11 de abril de 1954, na Praça Rui Barbosa, no 3º Grande Prêmio Prosdóximo, contra os melhores ciclistas do Brasil, que eram Cláudio Rosa e Antônio Alba, de São Paulo, e Pedro Gonçalves, do Rio de Janeiro. Então, essa minha vida de competições foi tão importante que até hoje não passa um dia que eu não me lembre de competição ou não comente com amigos. Enfim,
foi da minha vida toda, eu acho que é o que eu gravo as maiores recordações. Anos 60. Numa carteira do primeiro ginasial do Medianeira, vejo o Adir entrar na sala de aula, terno esporte cinza e branco, riscadinho, carregando uma pasta debaixo do braço, as mãos ocupadas em segurar um conjunto de grandes peças de madeira, uma régua, um esquadro e um compasso com ponta de giz. Fala maneirosa, topete fixado com gumex, palavras e gestos bem articulados, o ex-campeão de ciclismo era professor de desenho. No final da década eu me formei em Educação Física e em Belas Artes e também em Orientação Educacional na Universidade Federal do Paraná. E aí atuei no magistério, de 1960 a 1994, como professor de desenho. Nesse período se destacam 3 concursos, 2 de desenho, 1 de educação artística, que eu nunca lecionei. E nesses 2 concursos de desenho eu consegui um 2º lugar no primeiro concurso e um 1º lugar no 2º concurso. E também um 2º lugar nessa disciplina de educação artística que eu nunca havia lecionado. Agora, no magistério tenho que destacar que foi um período assim de pelo menos 10 anos um pouco tumultuado, um pouco não, até bastante tumultuado, que foram as greves do magistério. Mas no mais, eu fui muito feliz, principalmente que até hoje os meus alunos que encontram na rua, eles só me cumprimentam dizendo: "Oi, campeão, como é que vai o ciclismo?" Fim dos anos 60, férias em Matinhos, encontro com o Adir. Chope vai, chope vem. Depois de contar que está apaixonado por uma moça, ele me faz uma proposta irrecusável. Eu preciso fazer uma serenata para ela. E tem que ser hoje. Trouxe o violão? Madrugada em Matinhos, ninguém na rua. Fazemos hora no bar, em frente à casa da garota, um sobrado branco e tranquilo. Todas as venezianas já estão fechadas. A certa altura, apaga-se a última luz. O Adir esfrega as mãos e aponta para a janela do piso superior, onde a musa dorme. Tá vendo aquele terraço ali, em frente à janela? É ali que a gente vai. Subimos pelo muro. Não havia o que discutir. O repertório já estava escolhido. Mais um golinho e estávamos lá, executando o plano do Adir passo a passo. Já no terraço, caracolada na veneziana marrom, dou os primeiros acordes do Despierta e percebo que o Adir tira do bolso um botão de rosa para entregar à moça caso ela abrisse a janela. Começo a cantar aquele boleirão brega que torna a expectativa do Adir ainda mais patética. Despierta, dulce amor de mi vida. Despierta, si te encuentras dormida. Acende-se a luz. O Adir ergue o botão de rosa enquanto ajeita o penteado. Abre-se a janela e vejo o olhar de espanto com que ele dá de cara com o pai da moça. Que negócio é esse aí? O que é que vocês estão pensando? Senhora, hein, professor? Fiquem sabendo que vocês estão presos. Já chamei a polícia e vocês vão direto daqui para a cadeia. Onde já se viu uma coisa dessas? Existe um episódio também, na minha juventude, quando em Matinhos, uma vez, com um amigo
que é o famoso Paulo Vítola, nós bolamos uma serenata para uma moça que mais tarde veio a ser minha namorada, chamada Anita, e nós fizemos uma peripécia subindo no andar de cima da edificação, que tinha uma área onde podíamos fazer a serenata. E lá começamos a serenata quando o cunhado apareceu e terminou a serenata, inclusive jogando o violão lá de cima e quebrando o violão, que terminou esse episódio de uma serenata, onde mais tarde eu vim a ser o namorado dessa moça chamada Anita. A respeito do Adir de Lima, o Adir de Lima foi meu companheiro de ciclismo desde 1950, quando nós corremos um campeonato brasileiro lá em Porto Alegre. José Kalkbrenner Filho. E depois disso, a gente teve sempre contato, nós sempre corremos juntos. Ele correu pelo Atlético, como eu também fui do Atlético, e depois participamos de campeonatos brasileiros juntos. Depois nós também participamos de campeonatos americanos e sul-americanos em Montevidéu e na Venezuela, em Caracas. Enfim, o Adir foi um dos grandes ciclistas que o Paraná já teve. Era um rapaz assim, era um rapaz, né? Hoje ele está com 80 anos, que nem eu. Sempre foi muito corajoso, sempre foi com muita graça, sabe? E o ideal dele sempre foi ciclismo. Ele até hoje, o Adir, ele é um obcecado por bicicleta. Então a gente sempre tem uma reunião nas quartas-feiras, numa confeitaria aí dos velhos ciclistas, e ele só fala em ciclismo. Eu digo, Adir, vamos parar, vamos falar de outras coisas, vamos falar de sei lá, menos de política e de religião, mas no resto vamos falar, mas só ciclismo. Ele fala, puta, e daí é velódromo, e daí não sei o quê. Mas isso é o Adir de Lima, o professor Adir de Lima. Aliás, foi um grande professor de desenho, dito isso por gente que nem o Fernando Bini, que é um crítico de arte, que o Adir foi até professor dele, ele sempre me diz, o Adir foi um grande professor, e, enfim. Esse é o Adir de Lima. É um amigo até hoje. Não sei se ele voltou a se encontrar com a moça, mas tenho certeza de que usou de toda a sua lábia para convencer o delegado a não registrar a ocorrência. Dobrou o homem na reta final, como se aplicasse um velho truque de ciclista. Adir de Lima ainda tinha alma de campeão. Adir de Lima. Estas palmas são para você.